bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e é muito bom ter a sua companhia e nós estamos na companhia do Senhor, porque estamos reunidos no nome do Senhor para escutar a voz de Deus que fala conosco pela palavra. Estamos estudando o livro do Gênesis e é muito bom ter você e é muito bom junto com você ouvir as direções que Deus dá para a nossa vida e a nossa caminhada. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno, para que a gente possa dar prosseguimento no estudo bíblico do livro do Gênesis. Mais um capítulo nós iremos iniciar. Anota aí, Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 15. Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 15. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel para morar ali. Ergue ali um altar ao Deus que te apareceu quando estavas fugindo de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: eliminai todos os deuses estranhos que houver entre vós. Purificai-vos, trocai vossas roupas. Vamos subir a Betel e erguer ali um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e esteve comigo durante a viagem que fiz. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em seu poder e os brincos que levavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho que fica perto da cidade de Siquém. Quando partiram, Deus espalhou terror sobre as cidades da redondeza, de modo que não se atreveram a perseguir os filhos de Jacó. Assim, com toda a gente, Jacó chegou a Luza, que é Betel, na terra de Canaã. Ergueu ali um altar e deu ao lugar o nome de Deus de Betel, porque ali Deus lhe aparecera quando estava fugindo do seu irmão. Por aquele tempo morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi enterrada no sopé de Betel, à sombra de um carvalho que foi chamado Carvalho do Pranto. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe de novo e o abençoou, dizendo: teu nome é Jacó, mas já não serás chamado Jacó, teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. E Deus lhe falou: eu sou o Deus poderoso, sê fecundo e multiplica-te, de ti sairá uma nação, uma comunidade de nações, e de tuas entranhas sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei a ti e à tua descendência. Deus se retirou de junto dele, do lugar onde lhe tinha falado. Então Jacó levantou uma coluna sagrada no lugar onde Deus lhe havia falado, uma coluna de pedra sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. Ao lugar onde Deus tinha falado com ele, deu o nome de Betel. Nós vamos percebendo exatamente a direção de Deus para a vida de Jacó e da sua descendência. O Deus que se revela, o Deus que aparece a Jacó em Betel, como já tinha aparecido, como num dos estudos bíblicos eu disse, na concepção que eles tinham, que Jacó possuía, quando ele saía de casa, o Deus que ele adorava ficava em casa e não o acompanhava. Mas a partir daquela primeira experiência em Betel, ele percebe: Deus está comigo. No entanto, que no texto de hoje ele vai dizer que Deus o acompanhou em toda a sua viagem e aqueles 20 anos que ele ficou na casa de Labão, em Padã-Arã. Então é importante nós percebermos isso. Deus caminha conosco, mas nós também precisamos escolher caminhar com Deus. Qual é a minha escolha? Qual tem sido a sua escolha? Se nós escolhermos caminhar com Deus, andar com Deus, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Mas se somente Deus escolher caminhar conosco, que nós não escolhemos caminhar com Ele, nós não recebemos os benefícios de Deus. Isso é muito importante. Então vamos percebendo que
a condução da vida de Jacó está exatamente na escolha que ele faz em andar com Deus. E aqui nesse texto nós percebemos algo importante, não é? Ele vai dar uma ordem para aqueles que estavam com ele na casa dele. Acabai com todos os deuses estranhos que houver entre vós. Purificai-vos, trocai vossas vestes. Levantemo-nos, vamos subir a Betel, e ali farei um altar para o Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho para onde eu andei. Então, a partir de agora, não é só Jacó que adora o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus soberano, o único Deus, aquele que deve ser adorado e glorificado por mim e por você. Nós não acreditamos em politeísmo, em vários deuses. Nós não acreditamos em panteísmo, que tudo é Deus. Não. Nós acreditamos no Deus único e verdadeiro e só a Ele nós prestamos cultos. Todas as formas de falsos deuses são entidades demoníacas que querem amarrar pessoas. Então, as falsas doutrinas, elas devem ser totalmente rejeitadas por nós. E nós devemos orar pelas pessoas que estão nas falsas doutrinas para que elas tenham a mesma atitude. Jacó deu a ordem. Olha o que eles fizeram. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham e os brincos que levavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho que fica perto de Siquém. Então partiram. E o temor de Deus invadiu as cidades dos arredores, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Então, é importante que nós nos desprendamos de tudo aquilo que possam ser falsos deuses, objetos supersticiosos, entidades que muitas vezes dizem que protegem a vida das pessoas, elas amarram as vidas das pessoas. Então você deve se desfazer de tudo o que não vem de Deus. Aquilo que você recebeu que não vem da Igreja Católica, que não foi abençoado por um sacerdote, que não é um sacramental, patuar. Se você tem elefante com o bumbum para a porta, ferradura, todas essas coisas, isso é superstição. Isso é contra a virtude da religião, isso é contra a adoração verdadeira. Então eles foram se purificando para assumir a vida nova, para adorar o Deus verdadeiro. E isso deve acontecer conosco. O Senhor Deus mostrou que Ele era o Deus desse povo. E aqueles homens das outras cidades poderiam revidar porque os filhos de Jacó destruíram Siquém e o povo de Siquém. Não, eles ficaram aterrorizados porque eles reconheceram o Deus de Jacó. O Deus que ali se manifestou. Esse Deus que aparece a Jacó de novo. Veja só. Deus lhe disse, versículo 10, teu nome é Jacó, porém não mais serás chamado Jacó, o teu nome será Israel. Você é uma nova pessoa, você não é mais aquele enganador de antigamente, quando saiu dessa terra. Você não é aquele que ficava trapaceando, você agora é alguém regido por Deus, governado por Deus. Deus que governa a vida de Jacó, Deus que governa o seu povo, e deu-lhe o nome de Israel. E Deus disse, eu sou o Deus poderoso, sê fecundo, multiplica-te, de ti sairá uma nação, uma assembléia de nações e reis sairão dos teus rins. Aí te darei a terra que dei a Abraão, Isaque, e depois de ti darei a terra à tua descendência. Então, a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Israel, agora o seu nome é Israel. O seu nome está vinculado. Deus governa, Deus é o único Deus, soberano, salvador, que salva Jacó de Labão e que agora vai salvar Jacó, Israel, porque a partir de agora Deus vai governar não só a vida de Israel, mas a vida dos seus filhos, dos escravos, de todo o seu povo, porque eles tiveram a coragem de renunciar. Nós temos que renunciar àquilo que não edifica, nós temos que renunciar a pensamentos que não estão de acordo com os pensamentos de Deus, nós temos que renunciar a sentimentos, nós temos que renunciar a práticas herdadas até mesmo de parentes nossos, crenças que não estão de acordo com a palavra de Deus e com a sã doutrina da salvação. Se você assim o fizer, você experimentará os benefícios de Deus. Se você assim o fizer, deixa eu te dizer, ainda que existam até pessoas dentro da igreja que promovam sincretismo religioso,
que dizem que é bom, não é bom. A palavra de Deus condena as práticas religiosas de idolatria, de invocação de mortos, de práticas reencarnacionistas, de invocação de entidades. É a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Se você pegar o catecismo e for ler sobre a realidade da idolatria, ali no campo onde fala do amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, você vai perceber isso. Lá está descrito superstição, espiritismo e todas as outras realidades. E nós devemos ser determinados em seguir e acreditar no único e verdadeiro Deus, o Senhor de todas as coisas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. É esse Deus que nós devemos seguir. A mensagem é essa: a minha decisão de seguimento de Deus deve ser radical. Não posso ter aliança com falsos deuses, entidades espirituais ou qualquer espécie de superstição. Devo renunciar a tudo e ficar somente com o único e verdadeiro Deus e Senhor. Seguir a sua palavra e aplicá-la na minha vida. Viver debaixo da mão poderosa de Deus e experimentar os seus favores, a sua bênção. Só o Senhor é Deus. Eu escolho a vida nova. Essa deve ser a nossa reação. Nós não condenamos ninguém, amamos a todo mundo, mas nós rezamos para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e se libertem da mentira. E a nossa escolha deve ser pessoal. Foi o que Jacó disse. Deponham os ídolos, e eles foram tirando as roupas supersticiosas, brincos que denotavam superstição, e entregaram os falsos deuses que trouxeram de lá, que era a prática deles lá, para aderirem ao único Deus e Senhor. Então, esse é o chamado que o Senhor nos faz. Vamos rezar? Senhor, a minha escolha é só a Ti amar e adorar, e a nenhum outro falso Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de idolatria ao dinheiro, ao poder, à fama, ao trabalho? Talvez não busque as entidades demoníacas que estão por aí sendo oferecidas a todo tempo, as práticas supersticiosas, as doutrinas reencarnacionistas, mas estão fazendo do trabalho, do dinheiro, do poder, da fama, do prazer, um Deus. Mas hoje, Senhor, a minha escolha, e eu acredito que aos irmãos que agora estão rezando comigo, que é a escolha deles também, porque foram atingidos pela sua palavra, a minha escolha é colocar o Senhor no mais alto da minha vida, no lugar mais alto, mais importante, adorá-lo e renunciar a toda e qualquer idolatria, a toda e qualquer superstição, a tudo aquilo que me afasta de Ti, aquilo que me prende a práticas perniciosas que não agradam o seu coração. A minha decisão hoje é de agradar o Senhor com a minha vida, com as minhas escolhas, com a forma com que eu vivo, com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu testemunho. Obrigado porque o Senhor me desperta, chama a minha atenção e me indica o caminho que eu devo seguir. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Se você tiver quadro, imagens, patuás, coisas que são supersticiosas, ainda que seja uma nota de um dinheiro que disseram para você que se você tiver nessa carteira você vai trazer bênção para você, desfaça, renuncie, porque isso é superstição. Se você já praticou alguma falsa religião e ainda não se confessou, busque a confissão, renuncie, procure uma oração de renúncia, renuncie às entidades demoníacas, renuncie às falsas doutrinas. Isso é muito importante para nós. Mas talvez você esteja dizendo assim, eu nunca vivi isso, eu sempre fui católico, graças a Deus. Mas se perceba se o trabalho, se o dinheiro, se o poder, se situações, se coisas, pessoas não estão sendo colocadas acima de Deus.
Isso é fundamental para que nós vivamos a liberdade dos filhos de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.